irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Vamos então dar início aí à nossa introdução do livro de Gênesis, nossa leitura panorâmica 2022. Então, o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro aí da lei de Moisés, ou da Torá, que seria a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, conhecido como Pentateuco. E desses cinco livros que ele escreveu, Gênesis é o primeiro, conhecido em hebraico como Bereshit, que significa no princípio. E o livro de Gênesis, ele é fantástico. Ele é o fundamento, ele é a base para todos os outros livros. Ele é a base para a nossa vida. Então, se eu começasse agora a minha leitura no livro de Êxodo, não teria sentido algum. Imagine, se eu abrisse agora para ler o livro de Êxodo, eu ia encontrar uma sociedade escrava e um homem sendo chamado para libertar essa sociedade. Mas eu não teria a resposta por que essa sociedade foi escrava, por que esse homem foi chamado para libertar essa sociedade. Então, a gente só tem a base da história do livro de Êxodo em Gênesis. Então, Gênesis não é somente a base da história do povo hebreu, mas da nossa vida. Então, ele é um livro de esperança. Se a gente não tem um livro de Gênesis como uma base, cara, a nossa vida não faz muito sentido. E o livro de Gênesis ele é o livro das sementes. Então, tudo que é assunto, provavelmente, se você for estudar, a sua raiz está em Gênesis. Então, por exemplo, se você quer falar sobre família, família começou no livro de Gênesis. Se você quer falar sobre aliança, aliança começou no livro de Gênesis. Se você quer estudar sobre nação, nação começou no livro de Gênesis. Se você quer estudar sobre o pecado, ele não começou em Gênesis, porque nós sabemos que houve a queda de Lúcifer antes da criação, mas a gente tem a primeira ação da queda do homem no livro de Gênesis. Então, assim, as sementes de quase todos os assuntos se encontram no livro de Gênesis. E Gênesis ele é o livro da esperança. Se você não entende, se você não tem o livro de Gênesis como base da sua vida, você provavelmente não tem muita esperança escatológica. Porque se você pensar assim, a respeito de escatologia, a respeito de novo céu, nova terra, você tem que entender um pouco de como que foi o plano original de Deus a respeito da criação do homem. Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Qual era a dinâmica desse relacionamento e dessa vida? E isso a gente vai encontrar no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis ele é um livro essencial. Lógico, toda a Bíblia é essencial, mas o livro de Gênesis ele tem um pezinho maior. E dentro do livro de Gênesis a gente encontra, por exemplo, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Com um propósito, para que o homem tivesse comunhão com Deus. Então a gente vê que nós fomos criados com o propósito de termos comunhão com Deus, e o modo de como nós temos comunhão com Deus é o modo de aliança. Então Deus ele é um Deus pessoal que trabalha de forma relacional, mas também de forma de aliança. Então Deus ele Deus não se relaciona com o homem sem aliança. Ele pode até vir num momento onde o homem não tem aliança com ele, mas ele vai iluminar o coração do homem para que o homem faça uma aliança e Deus possa trabalhar com o homem. Então Amós 3,7 fala que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes se revelar aos seus servos, os profetas, homens aliançados com ele, e assim ele trabalhando na sociedade. Essa é a forma como Deus trabalha, e isso nós temos no livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis ele é o seguinte: ele é o livro que abrange um dos maiores períodos da história da humanidade. Então, ele é dividido em duas partes: primitiva, capítulo 1 ao capítulo 11, e patriarcal, capítulo 12 ao capítulo 50. Então, patriarcal seria Abraão, Isaac e Jacó, contando a história desses homens que tiveram aliança com Deus. E parte primitiva, contando a narrativa da criação e o começo da sociedade, da família, o governo, o homem nomeando e governando sobre a criação. Então tem toda essa parte na parte primitiva. E nessa parte primitiva nós temos aproximadamente 2.000 anos de história. Então pense,
2.000 anos de história. De Adão até nós, tem aproximadamente 6.000 anos de história. Sendo que 2.000 anos de história está ali só nos 11 capítulos de Gênesis. Então é um livro que abrange muita história, um livro muito rico e muito importante da gente ter ele no coração. E a outra coisa muito forte no livro de Gênesis é as alianças. Então, se a gente pegar o livro de Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver que nós temos 7 alianças, pelo menos é da forma que eu trabalhei, que eu fui ensinado, né? E dessas 7 alianças, a última aliança é a nova aliança, a aliança do sangue, a aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou e etc. E 6 alianças estão no Velho Testamento. E dessas 6 alianças que estão no Velho Testamento, 4 delas estão no livro de Gênesis. A edênica, a adâmica, noaica e abraâmica, depois da mosaica em Êxodo. Então, dessas 6 alianças, 4 encontram-se em Gênesis, mostrando o quanto o nosso Deus ele é um Deus de aliança. Então, que nós possamos ter esse olhar na leitura do livro de Gênesis, ver um Deus pessoal, um Deus amoroso, um Deus que deseja família, deseja que a humanidade possa representá-lo como um pequeno Cristo na Terra. Então, que o Senhor possa estar iluminando o nosso coração na leitura do livro de Gênesis, que o Espírito de sabedoria e revelação do Senhor esteja sobre nós. E esse é o meu compartilhar com os irmãos nessa introdução do livro de Gênesis, que a riqueza desse livro possa ser derramada em nossos corações. Amém, galera?